Graça e paz, abençoados, santificados e justificados pelo sangue do Cordeiro, nosso Senhor Jesus Cristo, povo escolhido, povo mais que vencedor. Vocês são eleitos antes da fundação do mundo. Hoje, sexta-feira, estamos aí para muita gente está se findando mais uma semana de trabalho, e eu declaro melhor fim de semana sobre a tua vida, melhor do que este fim de semana, só o próximo. A você que ainda vai trabalhar amanhã no sábado, ou trabalha aí no domingo, que você tenha um dia de trabalho abençoado, seja o melhor dia de trabalho da sua vida, melhor do que ele só o dia seguinte, pois nós que estamos em graça, vivemos de glória em glória e de vitória em vitória. Abençoados, esta é mais uma live do Ministério Essência da Graça, e eu quero trazer um tema que na verdade foi uma pergunta que um irmão fez a mim, e eu passei aquilo que a Bíblia diz a respeito disso, mas eu acredito que também possa ser a dúvida de muita gente. Então eu resolvi fazer esta live e depois também vou disponibilizar este vídeo no YouTube, no nosso canal. E por falar em YouTube, quero agradecer a todos os irmãos que têm nos ajudado, têm compartilhado nossos vídeos, têm se inscrito em nosso canal. Nosso canal é um canal novo, começamos há pouco tempo a fazer esse trabalho na internet. Somos novos, né, nesse ramo de anunciar a graça de Deus online, e eu quero agradecer de todo o coração, porque essa semana nós atingimos aí 1000 inscritos em nosso canal. Muito obrigado de coração, e eu peço também a você que se inscreva nos canais de nossos irmãos aí que têm anunciado a graça, o verdadeiro e genuíno evangelho, o único evangelho, as boas novas de Cristo, a graça de Deus. Se inscreva nos canais dos nossos irmãos, compartilhem as mensagens, vamos alcançar este povo para a graça do Senhor, vamos ajudar esse povo a retirar aí as escamas dos olhos, em nome do Senhor Jesus. Bom, o tema de hoje, como eu disse, foi uma pergunta que um irmão me fez, e eu resolvi então gravar esse vídeo, fazer esta live, para que possa esclarecer a dúvida de outras pessoas. E a pergunta que ele me fez foi a seguinte: irmão, conheci a graça, estou vivendo debaixo desta nova aliança, eu posso consumir bebida alcoólica? Vamos lá. Segundo a palavra de Deus, o que acontece? O vinho, ele é muito presente na palavra de Deus, né? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Jesus mesmo, quando celebrou a Páscoa, faz referência, tinha vinho ali. O que muitas pessoas dizem é que o vinho que Jesus bebia não tem álcool. E isso é uma grande mentira, ninguém sabe. Eu acredito, vou dizer aquilo que a Bíblia diz, e aí você, meu amado irmão, deve verdadeiramente tomar para si aquilo que a palavra de Deus diz, mas com toda a prudência, porque a Bíblia também fala que nós devemos ser prudentes. Então, só para finalizar, ninguém sabe ao certo se o vinho que Jesus bebia era ou não alcoólico. A Bíblia ela não se refere. Eu acredito que sim, porque do contrário, Jesus não falaria, Paulo também não falaria que nós não deveríamos nos embebedar com o vinho. Então, se o vinho não fosse alcoólico, ele não embebedaria ninguém, ele seria apenas um suco de uva. Mas como ele era vinho, eu acredito sim que ele era alcoólico. E Jesus, o primeiro milagre que ele fez foi em um casamento onde faltou vinho. E Jesus ali, reunindo alguns vasos, né? Isso está lá no livro de João, capítulo 2, do versículo 1 ao 11, Jesus pedindo para que reunisse ali alguns vasos,
pediu para que enchessem de água aqueles vasos, né? E transformou então a água em vinho. As pessoas ali maravilhadas questionaram Jesus sobre o seguinte, disseram a ele, olha, geralmente nos casamentos se oferece o melhor vinho primeiro, e quando todos já beberam bastante, quando aquela pessoa, né, não está mais sentindo o gosto de nada, já bebeu tanto que não faz nem mais caso de se o vinho é bom ou se não é, que ele já nem sente mais o gosto, então se serve ali o vinho, um vinho, como se diz assim, um vinho pior, né? Nunca se serve o vinho pior primeiro. Nos casamentos se servia sempre o vinho melhor e o vinho pior se servia ali por último, quando todos já haviam bebido bastante. Mas questionaram Jesus e disseram, olha, no entanto vocês serviram o vinho pior primeiro e deixaram o melhor vinho para depois. Ou seja, as pessoas dizendo que aquilo que Jesus havia ali feito, aquele vinho a qual Jesus havia transformado ali, transformou a água em vinho, era muito melhor do que o primeiro vinho que ali estava sendo servido. Então, tudo leva a crer que o vinho que Jesus transformou ali também era um vinho alcoólico, era um vinho que continha álcool. Mas o que eu quero deixar bem claro para os irmãos todos nós sabemos aonde o nosso calo aperta. Aprendemos na graça que o maior adversário que nós temos não é diabo, não é Satanás, porque estas palavras na verdade são adjetivos, né? Diabo, acusador, Satanás, adversário. Então, na verdade, são adjetivos. O maior adversário que nós temos é a nossa carne. É a nossa carne. E se o adversário que nós temos é a nossa carne, somos nós mesmos, nós sabemos muito bem aonde o calo aperta. Há pessoas que têm uma propensão a beber e se descontrolar, há pessoas que têm uma propensão aí à prostituição, há pessoas que, sabe, têm a propensão na mentira, têm a tendência de mentir bastante, têm a tendência, sabe, de fazer aquilo que a carne ali deseja. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Porque aquela pessoa que tem o hábito, digamos assim, de beber e não conseguir se controlar, é recomendado que esta pessoa então não beba. O próprio apóstolo Paulo, ele diz algo muito importante lá no livro de 1 Coríntios 10, 23, que diz assim, diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. 1 Coríntios 10, 23. Então, eu posso beber, eu posso tomar uma taça de vinho, eu posso tomar um copo de cerveja, eu posso tomar um pouquinho aí de caipirinha. É lícito, eu posso. Mas nem tudo convém. Se eu sei que eu tenho fraqueza pela bebida, então é melhor eu não dar lugar à minha carne, porque a carne, ela é o meu maior adversário. A carne, ela luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Então, se eu der lugar à minha carne, pode ser que eu faça coisas que não agradem a Deus, que eu diga coisas que não agradam a Deus, que desagradem as pessoas, que magoam as pessoas. E a gente tem uma realidade que está presente nas nossas vidas todos os dias, e a gente sabe, acredito que todos nós temos aí conhecidos, talvez familiares, que tenham dificuldades aí com relação à bebida. Pessoas que talvez perderam a saúde, pessoas que talvez perderam o seu casamento, perderam o trabalho, perderam amigos,
perderam até mesmo a própria vida. Eu posso dizer de mim mesmo, meu pai faleceu com 48 anos de idade por conta da bebida. Eu bebo, gosto de às vezes tomar ali um cálice de vinho, não todos os dias, mas uma vez ou outra, segundo a medicina, faz bem aí para o coração, né? Mas é um cálice de vinho, nada que me deixe embriagado, até porque a gente sabe que a bebida, ela produz embriaguez, e a embriaguez não condiz o quê? Com o volante, não condiz aí com direção. Aquele que dirige tem que evitar de todas as formas, foi numa festa, foi aí num aniversário, beber, porque pode ser parado numa blitz, pode atropelar alguém. A bebida, ela acaba tirando um pouco os nossos reflexos, então a gente sabe melhor do que ninguém aonde o calo aperta. Nós conhecemos a nós mesmos e nós precisamos ter este direcionamento, ter esta responsabilidade. A graça, ela nos traz esta responsabilidade, a responsabilidade de não culpar a ninguém. Se eu bebi, não foi o diabo, não foi Satanás, não foi adversário nenhum. O único que quis beber fui eu mesmo. Então o adversário a qual eu devo combater é a minha carne. Posso beber? Posso. Mas, como o apóstolo Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. E em 1 Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, em duas passagens, tanto em 1 Coríntios 10, 23, como em 1 Coríntios 6, 12, Paulo diz claramente que todas as coisas me são lícitas. Eu posso beber? Posso. O próprio apóstolo Paulo, eu vou ler para vocês aqui uma outra passagem, ele orienta Timóteo. Timóteo quem era? Era um discípulo ali de Paulo, um aprendiz da graça. Paulo estava ali preparando para que ele pudesse ser ali o seu sucessor. Então, o próprio Paulo orienta Timóteo a não beber só água, mas que ele bebesse também um pouco de vinho, porque Timóteo tinha algumas enfermidades, entre elas a enfermidade no estômago, e que podia, pelo vinho, melhorar essas enfermidades. A gente sabe que a medicina de 2000 e poucos anos atrás nem se compara com a medicina de hoje, né, irmãos? Então as pessoas tinham ali no vinho, em ervas, em plantas, né, o seu escape para as enfermidades ali da época. Então todas as coisas me são lícitas. Eu posso sim, posso, respondendo a pergunta do irmão e talvez a dúvida aí de muitos, eu posso tomar meu copo de cerveja, um cálice de vinho, um gole de caipirinha, mas eu tenho antes que fazer esta pergunta a mim mesmo. Me convém? Vou deixar-me dominar por isso? De forma alguma. Então eu posso, mas de forma a qual eu não seja dominado, de forma a qual a minha carne não prevaleça contra o Espírito que está dentro de mim, né? Dizendo aqui para os irmãos, lá em 1 Timóteo capítulo 5, 23, como eu disse, Paulo diz assim: não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Então é claro que Paulo ali orienta Timóteo a não beber só água, mas também vinho. Então se Paulo orientou a Timóteo, se Jesus transformou ali a água em vinho, né, transformou a água em vinho ali naquelas bodas, por que eu também não posso tomar um cálice de vinho? Posso, desde que eu não dê lugar para a minha carne. Por quê? Porque a bebedice, a bebedeira é um fruto da carne. Isso está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 21. A bebedice, a bebedeira, ela é um fruto da carne. Então eu posso sim, é lícito, eu posso, todas as coisas me são lícitas, desde que eu
não seja dominado por essas coisas. Tudo é ruim na nossa vida. Muitas pessoas falam da bebida, mas também tem a comida. Às vezes tem comidas que fazem muito mais mal do que um cálice, 2 aí de vinho, um copo de cerveja, uma comida muito gordurosa, uma comida muito açucarada para quem tem diabetes, uma comida muito salgada para quem é cardíaco, né? Tem pressão alta. Então, às vezes tem aquelas pessoas que não conseguem comer só 2 pedacinhos de carne, tem que comer bastante, tem que se empanturrar. E da mesma forma, elas não podem deixar se dominar pela glutonaria, né? Pela, como dizia minha avó, pela gulodice, né? Aquela pessoa parece um morto de fome. Não, comer moderadamente, para que da mesma forma que o vinho não tire ali os sentidos da pessoa, né, e deixe a pessoa alcoolizada, aquela carne salgada, aquela comida gordurosa, aquele doce ali extremamente açucarado, também não venha trazer consequências para a tua saúde, pois nós somos o templo do Espírito e precisamos cuidar do templo, porque em nós habita o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, espero que todos que assistirem este vídeo tenham aí a ciência de que a graça, ela não te impede de nada. Pelo contrário, a graça, ela te traz a liberdade. Cristo nos trouxe a liberdade, mas ele não trouxe a libertinagem. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. É lícito que eu possa tomar um cálice de vinho, uma taça de champanhe, um copo de cerveja, mas não é lícito que eu me deixe dominar por nenhuma dessas coisas. Não é lícito que essas coisas me deixem embriagado, e principalmente que eu tenha assim a ciência, que eu sou responsável pelas minhas atitudes. Se eu vou dirigir, não beba. Se você vai conduzir aí um veículo, não beba. Se você tem uma responsabilidade aí a ser executado, não beba. Há pessoas que tomam aí uma garrafa de vinho e não perdem os sentidos, mas mesmo não perdendo o sentido, se parar numa blitz aí na estrada, ela é pega pelo bafômetro. E há pessoas que tomam ali um cálice de vinho e já ficam bêbadas, perdem os sentidos. Então, não é Jesus que vai lhe julgar, é você que deve fazer este julgamento. Se eu não estou apto para beber, então eu não vou beber. Se eu consigo tomar ali um cálice e não perco ali os sentidos, não vou dirigir, não vou manusear nada que possa colocar em risco nem a minha vida nem a de outros, então não tem problema algum. Mas faça uma análise antes e não deixe-se dominar por nenhuma dessas coisas. Amados, vamos ficando por aqui. Você que tem gostado dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, divulgue nossos vídeos, compartilhe com outros irmãos, para que a graça de Deus chegue a milhões de pessoas e juntos consigamos libertar essas vidas oprimidas que estão aí aprisionadas no sistema religioso, ou aqueles que também nunca estiveram num sistema, mas que estão aí aguardando um momento certo, porque tudo é segundo a vontade de Deus, para ouvirem o genuíno Evangelho. Um forte abraço e que a graça de Deus e a paz do nosso Senhor seja abundante sobre a sua vida e sobre a sua família.